Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um encontro, a mais um bate-papo acerca da história do pensamento cristão na modernidade, né? O pensamento moderno. Hoje a gente vai tratar o recorte temporal do século XIX, sobretudo pensar a questão dos liberais e os ortodoxos, né, dentro da perspectiva do protestantismo. Mas aqui, gente, eu quero alargar um pouquinho essa questão, não no sentido plenamente, né, o plenamente de uma ideia puramente teológica, no sentido de, de conseguir aprofundar o aspecto teológico, mas efetivamente o pensamento cristão. Não se esqueçam que o pensamento cristão ele é muito mais abrangente, ele abarca mais detalhes do que simplesmente uma história da teologia em si. O pensamento cristão ele vai analisar os contornos históricos, as questões culturais, não puramente a questão implícita e a questão conceitual a partir da ideia da teologia em si, da teologia stricto sensus, né? Da teologia como o foco principal de estudo, mas a gente vai tratar efetivamente dos contornos, né? Do pano de fundo. É sempre importante a gente estar aí no recorte temporal do século XIX, mas sem dúvida nenhuma é importante a gente fazer olhar no retrovisor. Eu aprendi isso esses dias com um amigo querido. Olhar o retrovisor, história é um pouquinho disso, né? É uma viagem de carro que você olha no retrovisor para se localizar. Então, essa é a ideia aqui do nosso curso, da nossa disciplina. Então, mais uma vez, bem-vindos aqui a essa aula, esse bate-papo sobre história do pensamento cristão na modernidade, comigo, professor doutor Misael Amaral. Bem, gente, para nós efetivamente voltarmos a essa questão e iniciarmos essa ideia, né, não do liberalismo, viu, gente, teológico de Schleiermacher, a ideia do Gerfo, a ideia da experiência em detrimento à ideia da ortodoxia histórica da redenção e da revelação através da Bíblia. A gente vai ser um pouco mais prático e vai tratar da ideia do liberalismo no aspecto de justiça social. A gente vai tratar isso já. E na ideia de uma ortodoxia que ela busca preservar os aspectos efetivamente bíblicos, no entanto, ela acaba ela acaba tangenciando exatamente essa questão do pensamento moderno. Ela busca combater essa ideia da modernidade enquanto resposta a todas as questões humanas e cristãs e teológicas, e ela vai se utilizar do conjunto ferramental da modernidade para explicitar que a Bíblia é o único caminho, mas ela acaba, não vou dizer se perdendo, mas ela acaba bebendo da própria fonte de conceitos modernos. A gente vai aprofundar isso mais à frente, mas para a gente tecer comentários, né? E isso ficar de um modo bem claro assim, para a gente, é interessante e vez por outra, viu, gente? Vez por outra, eu vou fazer uma lembrança do que é a modernidade para a gente, né? É importantíssimo a gente ter isso na cabeça. O que é o pensamento moderno? Quais são as características dele? Como é que foi o seu surgimento? Isso é muito importante a gente
é trazer a memória de novo, né? A gente trazer a emergência, dar uma recapitulada nisso, fazer um review para isso ficar bem sedimentado e a partir daí a gente conseguir efetivamente caminhar para entender os novos conceitos e como isso desagou no pensamento cristão, no seio do protestantismo, sobretudo, tá? Então, gente, modernidade. Modernidade, diversos são os fatores, né, que vão moldar, né, que vão emoldurar esse quadro chamado modernidade, esse quadro pintado por diversos artistas, como a Renascença italiana, como o humanismo, como a Reforma Protestante, a própria Revolução Científica do século XVII e o Iluminismo e deságua na Revolução Francesa. Então, assim, isso precisa ficar muito claro que esse quadro pintado por esses artistas, né, por esses pintores, que eu acabei de dizer aí, a Renascença, o Humanismo, a Reforma e outros, eles vão dar a tonalidade, ok? Eles vão dar o formato de como essa modernidade ela vai se efetivar. Então, é importante que eu entenda que a formação do pensamento moderno, que a modernidade, que o homem moderno, ele é fruto desse amálgama, dessa mistura, dessa junção de todos esses fatores que foram encadeados ao longo do recorte histórico para que a gente consiga efetivamente entender como o homem moderno pensa e por que ele pensa assim. Sobretudo, por que ele pensa assim. Essa é uma grande questão, porque hoje em dia as pessoas falam demais, as redes sociais estão aí livres. Eu penso que é uma coisa muito boa essa liberdade de expressão e essa capacidade que as pessoas têm de se expressar. Entretanto, por vezes, elas não sabem a origem daquilo que elas estão pensando e falando. Então, essa é a nossa proposta, da gente entender por que determinados aspectos da teologia cristã são desse jeito, são daquele modo, qual foi a origem desse processo todo, né? Então, assim, pessoal, esse conjunto de coisas que eu acabei de dizer, renascença, humanismo, reforma, ele vai se caracterizar, ele vai caracterizar a modernidade por uma época de secularização da consciência em substituição aos dogmas, à ortodoxia, à tradição, à questão da autoridade, à questão do deslocamento do ser humano como o novo e principal ator nesse palco chamado história, chamado vida, em substituição ao teocêntrico, onde tudo estava muito na esfera metafísica, na esfera da tradição, do dogma, da crença, para um aspecto do saber mais técnico e prático, em substituição a um saber teológico, metafísico, como eu disse, místico e contemplativo. Então, repara que são opostos, são efetivamente opostos a partir desses arquétipos, né, que a gente tem, desses modelos que a gente tinha na época medieval, sobretudo assentados no aspecto da religiosidade, mais assentados na tradição, na autoridade e no dogma. O homem moderno ele se sente mais livre, mais autônomo dessa religiosidade, dessa opressão, dessa dificuldade de se expressar, dessa não curiosidade de como funcionam as coisas e por que funcionam assim. Então, é o conjunto desses
desses fatores que vão gerar lá na frente, a gente vai ver um pouquinho aqui hoje, o deísmo, né? Dentro desse aspecto da própria cristandade ocidental, o deísmo foi importante, mas ele começou a configurar um novo Deus que não era exatamente o Deus que a Bíblia apresentava. Então, assim, pessoal, é importante a gente sempre ter esse quadro do que é modernidade na nossa cabeça, tá bom? A partir daí, há um livro, gente, que eu estou encantado com ele, e aqui tem um extrato da fala desse autor, é o livro A Epopeia do Pensamento Ocidental. O autor é o Richard Turners, é um psicólogo e um filósofo norte-americano. Ele lançou esse livro, gente, em 1991. Para vocês terem uma ideia, esse livro hoje está na 10ª edição. É um livro um pouquinho difícil de achar, mas dá para achar aí nas diversas lojas virtuais. Então, assim, é um livro bem interessante, viu? Para entender o pensamento moderno que as pessoas advogam hoje em dia, né? Então, assim, tem eu penso que essa fala do Turners aqui, do Richard Turners, ela é bem elucidativa acerca do que é a formação desse homem ocidental moderno, como é que ele surgiu e por que ele pensa assim. Então, o autor, o Richard Turners, ele vai dizer o seguinte, olha, entre os séculos XV e XVI, o Ocidente presenciou a emergência, o surgimento de um ser humano autônomo, aquilo que eu disse, e dotado de uma consciência de si mesmo, curioso em relação ao mundo, confiante em sua capacidade de discernimento, cético quanto às ortodoxias. Olha que interessante. Essa confiante em sua capacidade de discernimento é o individualismo. Eu penso como eu quero. O meu pensamento ele é relevante. Cético, ou seja, duvidoso quanto às ortodoxias, quanto à tradição, rebelde contra a autoridade, olha que interessante, responsável por suas crenças e ações. Não é isso que a gente vive hoje, pessoal? Cada um tem o direito de ter a sua crença. É até uma das reverberações dentro do pensamento teológico do iluminismo, né? Que a gente chama de toleracionismo. E hoje em dia está tão em voga tolerância religiosa, tolerância para tudo, né? Só para a gente pensar aqui, olha de onde vem isso. Então, e aí eu estou falando, gente, de 500 anos atrás, né? Então, repara que ele é rebelde, esse ser humano, né? Ele é rebelde contra a autoridade, responsável por suas crenças e ações, apaixonado pelo passado clássico, ou seja, quando eu digo passado clássico, cultura greco-romana, tá certo? E ainda mais empenhado num futuro maior. Ou seja, ele está pensando no futuro, está pensando em melhorar a de vida aqui e agora. Essa ideia do metafísico, do sobrenatural, a ideia no aspecto cristão de céu e inferno, isso não é relevante para o homem moderno. Esse homem moderno ele é orgulhoso de sua humanidade, consciente de sua distinção, ciente de sua força artística e individualidade criativa. Repara que aqui eu estou falando de renascimento, né? A renascença italiana, a renascença italiana, pessoal, se eu pudesse resumir em uma frase, é a glorificação do homem, tá certo? Esse homem desse período, então, ele é seguro de sua capacidade intelectual. Repara que essa segurança na capacidade intelectual ela vai perpassar até ali o início do século XX. Lembram do naufrágio do Titanic, em 1912, quando a frase bem conhecida, não, esse navio não afunda. É a total confiança, não no poder, a total confiança não no poder metafísico, mas no poder humano de compreender e controlar a natureza, e bem menos dependente de um Deus onipresente. Então,
eu penso que esse parágrafo que o Turners ele coloca no livro dele, ele sintetiza muito bem o que é o pensamento moderno. E a partir daí, como é que isso deságua na teologia, no pensamento cristão? Quais são as reverberações que esse constitutivo desse homem moderno, pensando dessa forma que está escrito aí, como é que ele vai se ver dentro da cristandade, dentro da religião? Então, é o que primeiro surge, que são os deístas, né? Os deístas, aqui tem uma figurinha aqui, que por trás não dá para ver, mas é ali o pintura, né, de Deus ali, o surgimento de Deus por trás ali. Isso aqui é pintura renascentista. Então, os deístas, quem são eles? A partir desse conjunto de pensamentos que a gente falou no slide anterior, eu tenho a formação de um novo homem. Esse homem, dentro do aspecto intelectual, ele vai buscar um diálogo universal com o que a sociedade está pensando. A partir daí, as consequências dessa era da humanidade sobre o labor teológico, uma vez que eu desloco, aqui o que eu quero colocar aqui, eu desloco a ideia de uma ortodoxia pautada num aspecto puramente da tradição, do dogma, do credo, para um aspecto muito mais da dúvida da razão. A razão, ela passou a ser o critério pelo qual determinados enunciados seriam aceitáveis ou não. Então, a última palavra estava com quem? Com a razão. E não mais, olha, guarde isso, e não mais com a igreja institucional. Essa nova forma de elaboração do saber vai provocar o surgimento de uma teologia chamada teologia natural ou deísmo. Tá vendo como é que a coisa ela vai encadeando uma com a outra, né? Para que a gente tenha forjado esse pensamento do homem moderno. E aí eu coloquei aqui a gravura do Jean-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, o racionalista, o deísta francês do século XVIII. Ele representa bem o ideal desse homem deísta, né? Desse homem deísta. O ideal, então, ou seja, o pensamento do deísta era o quê? Que a criação e a formação de uma religião que ela pudesse ser aceita por todos, pela sociedade, pelos intelectuais, que fosse alguma coisa plausível, que fosse algo inteligível, que fosse algo explicado, que fosse algo capaz de ser explicado. E aí o critério que vai ser utilizado como crivo é a razão, vai ser baseado na razão e não mais na revelação ou na superstição. Ou seja, aquilo que eu não consigo explicar, a própria ideia da revelação divina, o nascimento virginal, enfim, outras coisas que eu não consigo explicar racionalmente, isso é colocado de lado pelos deístas. Então, repara que o Deus da Bíblia, para o deísta, é um outro Deus. Então, embora afirmando a crença em um Deus criador e bondoso, os deístas rejeitavam exatamente o que? O milagre. O que é o milagre? Milagre é quando Deus usa o sobrenatural dele para auxiliar alguém. Não tem explicação, é o uso sobrenatural, é diferente de provisão. Provisão é a utilização do ser humano para abençoar outro, ou seja, eu estou utilizando alguma coisa muito específica, material. Agora, quando eu falo no aspecto do milagre, eu estou trabalhando a questão sobrenatural, a questão metafísica. E isso para o deísta não serve. Então, esses deístas, eles vão começar a propalar suas ideias dentro do meio teológico e vão forjando novos pensamentos cristãos, que é o que a gente vai ver aqui.
Então, olha só, os deístas são os precursores dos teólogos liberais, segundo o historiador norte-americano Roger Olson. Ele vai dizer que a teologia liberal propunha o quê, gente? Olha lá que ele vai dizer: a reconstrução, ou perdão, a necessidade de reconstruir, enfim, reconstrução do pensamento da tradição cristã. Reconstrução em que aspecto? À luz da cultura, da filosofia e da ciência modernas. Ou seja, eu precisava reorientar, reordenar, recolocar, emoldurar, fazer uma moldura nova do que era o pensamento cristão a partir desses três pilares: a cultura, a filosofia e a ciência moderna. Para quê? Para que ela ficasse aceitável, para que e aí é interessante isso na perspectiva dos deístas. A partir daí, a verdadeira essência do cristianismo apareceria, emergiria, destituídos das questões dos dogmas tradicionais. Isso porque esses dogmas não eram mais relevantes nem passíveis de serem cridos à luz do pensamento moderno. Porque uma coisa interessante que os deístas pensavam é que, como Deus é perfeito, ele fez tudo perfeito, não precisa Deus ficar fazendo milagre. Repara que a partir dessa ideia de perfeição, eu rechaço a ideia de pecado, ok? E aí eu tenho um Deus perfeito, para um homem perfeito, para um homem autônomo, um homem que consegue desvendar as leis da natureza, compreender essas leis da natureza e, sobretudo, moldar a natureza a seu bel prazer. Então, repara que o deísta ele é um ser humano que acredita em Deus, que ele entende Deus, mas ele entende esse Deus não interferindo tão diretamente. Não é aquele Deus pessoal, não é um Deus que te conhece no detalhe. Não, é um Deus que fez, é o Criador, mas ele não tem relação, não tem intimidade com a criação. Ok? Então, olha como é que é um conjunto de coisas, gente. Eu tenho renascimento, eu tenho humanismo, eu tenho reforma protestante. A reforma ela vai dar essa liberdade, né, de leitura da Bíblia, ela vai de encontro, efetivamente, à questão da tradição, à questão dos dogmas, sobretudo do catolicismo medieval, que era pautado nisso, né? Esse era o basilar do catolicismo. Então, assim, repara que esse conjunto de coisas vai formar um novo teólogo deísta. Vai formar esse teólogo deísta que ele entende esse Deus que criou tudo perfeito e que não precisa mexer em mais nada. O homem, ele é responsável por si mesmo por resolver essas coisas. Olha que interessante. Então, a partir daí, eu tenho e aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Aqui da esquerda para a direita, eu tenho aqui ó, René Descartes, Francis Bacon. René Descartes é cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Francis Bacon, ele vai efetivamente traçar os pilares do pensamento científico moderno, né? Eu tenho aqui o John Locke é o empirista, enfim, que vai tratar a questão do empirismo, mas ele não é totalmente só empirista, ele entende a razão como é importante, e aqui o ser, Isaac Newton, que estabelece leis para tudo, né? Lei da gravidade, as leis da física, ou seja, entendendo a natureza como regida por leis de um Criador, mas que o homem, pelo seu intelecto, pela sua autonomia, pela sua responsabilidade, pela sua individualidade, é capaz de entender as leis desse Deus Criador. Então, um milagre não é relevante. Ok? A partir dessa perspectiva, a gente tem a formação, deságua, dois polos antagônicos. Os liberais, tá certo? Que entendem essa nova leitura do cristianismo a partir dessa perspectiva moderna, deísta, científica, e os ortodoxos dizendo que não, que a Bíblia é o relevante, que a Bíblia ela é razão de fé e prática,
e que tudo que está na Bíblia é verdade, é verdadeiro, não há erros na Bíblia, ok? A gente tem então a formação de dois polos aí nesse período de recorte temporal do século XIX. Então, os liberais eles vão desejar manter um diálogo, né, com esse mundo moderno, mas imediatamente vai surgir então a reação a essa, a essa liberdade em excesso propalada aí pelos liberais, que são os conservadores dentro da ortodoxia protestante, que é o que a gente vai adentrar, que é o ponto fulcral aí da nossa aula, é o cerne do que a gente quer pensar com vocês hoje aí. O principal representante, o grupo, enfim, representante dessa escola ortodoxa protestante e de reação, né? Ela emerge como reação ao liberalismo. É a escola de Princeton, lá nos Estados Unidos. O nome mais emblemático e representativo é o professor de Princeton chamado Charles Hodge. Hodge era um presbiteriano, calvinista, e ele vai dentro do aspecto da Faculdade de Teologia de Princeton, ele vai se opor radicalmente a essa ideia de um diálogo pleno com o mundo moderno e de desconfiança e de ceticismo em relação às escrituras. Então, uma coisa que é interessante é que, ao se levantar contra esses aspectos da razão, né? O aspecto da ciência, se eu posso dizer assim, no aspecto da perspectiva liberal, eles vão se utilizar de um arcabouço instrumental teórico e racional para contrapor os liberais. Olha que interessante. Então, é, é muito interessante você perceber isso, de que eles criticam um determinado aspecto do pensamento cristão, tá certo? Que é essa ideia do diálogo pleno com o mundo moderno, a ideia da ciência, mas como é que eles vão rebater? Eles vão rebater utilizando exatamente a ciência, utilizando exatamente a razão. É bem interessante isso. Olha o que o Charles Hodge ele vai dizer acerca da importância da Bíblia e acerca da relevância do que o ortodoxismo e do que o conservadorismo ele vai defender. Ele vai dizer o seguinte: ó, a Bíblia é para o teólogo o que a natureza é para o cientista. É seu armazém de fatos. E o método de verificar o que a Bíblia ensina é o mesmo que o filósofo natural, o filósofo natural nessa época, o cientista era chamado de filósofo natural, o filósofo natural adota para verificar o que a natureza ensina. Então, repara que a escola de Princeton, o Roger, ele vai defender efetivamente a questão da plenária verbal, que a Bíblia é verdade absoluta, que não há que a inerrância bíblica, então, e a Bíblia como fé, como regra de fé e prática. Então isso é bem interessante pensar e analisar. No entanto, como eu disse, eles vão se utilizar do arcabouço ferramental da razão para contrapor os liberais. Está aí a fachada da Universidade de Princeton. Então, os teólogos de Princeton, eles acreditavam, né, que Calvino havia redescoberto a verdadeira doutrina cristã, e por essa razão inovações, desenvolvimento teológicos diferentes eram prescindíveis, ou seja, não serve, é periférico, não é relevante. O que o teólogo ortodoxo tinha que se preocupar? Em garantir e defender a verdade transmitida de uma vez por todas. Na ortodoxia protestante, o que era importante? Evitar a inovação ou experimentação teológica. Exatamente um engessamento, né? Se fechar e não permitir inovações. De novo, gente, os extremos não são bons. Todo extremo é complicado.
tá? Continuando aqui, então, a escola de Princeton vai dizer o seguinte, que esse dogmatismo, né, ele ia num sentido radicalmente contrário ao espírito da reforma, aberto ao livre exame e às novas descobertas em teologia. Nesse caso, os teólogos ortodoxos estavam mais em alinhamento, eles estavam muito mais em harmonia, eles estavam muito mais em consonância com o catolicismo medieval, do que a própria mentalidade de experiência e de renovação dos reformadores. Então, repara como que os extremos eles são complicados, porque, por vezes, dentro desses extremos, se perde, né? O indivíduo se perde e ele acaba bebendo da fonte daquilo que ele mais critica. Então, é importante a gente ficar com essa lição para nós. De um outro lado, diametralmente oposto, eu tenho os liberais. E aqui eu quero trabalhar os liberais num aspecto mais prático, tá bom? Para isso eu trouxe a figura do Walter Rushbush. O Walter Rushbush, ele é conhecido, ele é um pastor, é um teólogo estadunidense, o ortodoxo Charles Hodge também estadunidense, também norte-americano. O Rushbush ele tem alcunha, né? Ele é conhecido como o pai do evangelho social. Ele era um pastor em Nova York e ficou impactado com a situação crítica e deplorável do seu rebanho, da sua membresia, né? A membresia da sua igreja, as condições econômicas que viviam, sociais. Então, isso começou a gerar no Rushbush uma ideia de releitura teológica e uma crítica muito forte ao capitalismo. A gente vai ver isso já. Para a teologia, né, então, do Rushbush, é uma teologia prática e pastoral, sobretudo pautado na questão das injustiças sociais, né? Ele vai de encontro, ele vai bater nessa tecla, ele vai buscar fazer uma releitura bíblica a partir do Antigo Testamento, dos profetas do Antigo Testamento, e, sobretudo, da ideia de reino de Deus, né? Essa ideia de um reino de Deus mais justo para todos, não apenas para ricos, mas para todos. Esse reino de Deus registrado nos evangelhos. Então, o Rushbush ele vai dizer o seguinte, que a santidade tinha a ver com as ações em favor da justiça social. Então, não bastava uma convenção enorme de indivíduos se essa conversão de indivíduos não gerasse mudança no meio, tá? O teólogo social, então, o Rushbush, ele se convenceu de que esses graves problemas sociais não seriam resolvidos simplesmente, como eu acabei de dizer aqui, pela conversão de um após o outro. Era necessária uma mudança efetiva dentro da própria estrutura da sociedade. Então, a partir daí, ele vai entender que a pregação do evangelho não deveria apenas visar tão somente uma questão etérea, uma questão espiritual, uma questão de conversão individual, pautada numa moralidade individual. Tinha muito da noção puritana, né? Dentro do aspecto norte-americano, sobretudo, mas o foco deveria ser a proclamação e implantação do reino de Deus, um reino de justiça para todos, sobretudo dos marginalizados da sociedade, daqueles que os menos favorecidos. Então, ele vai se posicionar diretamente contra o capitalismo, aquele capitalismo que deixa se fazer tudo, o laissez-faire, né, o termo francês, desfazer, ou seja, sem nenhuma intervenção estatal, o mercado se regula, enfim, as pessoas se resolvem, eu não preciso de leis protetivas de empregados, de operários, enfim, o mercado se regula, né? Esse capitalismo voraz, ele vai de encontro a isso, o Walter Rushbush,
E ele vai dizer o seguinte: olha, é preciso haver mudança não apenas na política, mas na economia, sobretudo com a participação dos trabalhadores, né, dos lucros das empresas, o fortalecimento dos sindicatos, exatamente para que os sindicatos pudessem coibir possíveis injustiças, possíveis exageros patronais, e muitos avanços, viu, gente? Foi conseguido em consequência dessa influência desse evangelho social, atrelado à ideia de reino, né, de Deus aqui e agora, incorporado a um trabalho missionário. Os missionários começaram a ter ideia de uma preocupação com o quê? Com saúde, né, uma melhoria da questão sanitária, questão de saúde das pessoas, melhoria nas condições de trabalho agrícolas, por exemplo, e, sobretudo, na educação. Então, foi um movimento bem interessante e importante. Entretanto, de novo, cuidado com os extremos. Os extremos são complicados. O Rubem Alves ele vai dizer e vai se referir ao Walter Bush como o verdadeiro precursor da teologia da libertação, né? A teologia da libertação que Gustavo Gutierrez, ah, o Leonardo Boff aqui no Brasil, sobretudo ali nos anos 60, nos anos 70, é uma teologia muito pautada no aspecto social, bebe um pouco da fonte, ou bebe da fonte do marxismo, onde tem preocupação profunda, né, com os marginalizados, entendendo o papel de um cristianismo que faz a mudança social. É claro, gente, que é importantíssimo isso, mas eu não posso deixar de falar aqui que o cristianismo, Cristo, ele curou, ele fez milagres, ele, enfim, alimentou as pessoas, mas o que Cristo o tempo inteiro no Evangelho estava falando, ele sempre falava, é a vida eterna, é o reino dos céus. Claro que eu não estou pregando aqui, eu não estou falando aqui uma ideia de que a gente não tem que se importar com as pessoas. Claro que tem que se importar, mas eu não tenho que primeiro me importar com as pessoas no sentido de que isso vai me trazer salvação, que era um pouco da ideia desse evangelho social. Não, porque eu mudei por dentro, porque Cristo me mudou por dentro, eu entendo que eu preciso gerar frutos. Eu não faço primeiro para depois eu ter o fruto. Não, primeiro é uma mudança interna. Tá? Então, repara que há essa dicotomia e essa dificuldade de se entender isso. Sobretudo quando o foco é a questão de justiça social, marginalizados, enfim. Então, realmente, a gente está vendo aqui, nesse bate-papo rápido, que há a formação no século XIX de dois extremos dentro da teologia protestante, a ortodoxia e esse liberalismo, que se chocam e se chocam dentro dos aspectos políticos e econômicos e que vão desaguar, vão reverberar no pensamento cristão moderno. Então, gente, por fim, desse nosso bate-papo aqui, se eu pudesse descrever a vocês como é que essa tensão ela foi sendo gerada e ela foi sendo emoldurada ao longo do tempo, a gente pode fazer analogia aqui, que o próprio professor Júlio Zabatiero, ele trabalha essa questão, ele fala que essa tensão entre liberais e ortodoxos é muito parecida com o que aconteceu ali no segundo e terceiro séculos da era cristã, onde havia aquela ideia de paganizar, desculpa o neologismo, mas de paganizar o cristianismo, né? Essa ideia do receio da cultura oriental e da cultura helenística, a cultura helenística, receio de que a cultura helenística ela mudasse o cristianismo, né? Fez com que Tertuliano ele batesse de frente, fosse ortodoxo, no sentido do que a gente está dizendo aqui do Charles
rode dos fundamentos. Só que uma coisa que Tertuliano faz é se apropriar da própria filosofia grega para debater. E ele acaba, por fim, bebendo da fonte que ele combate e tornando essa teologia muito mais, como eu vou dizer, helenizada do que ele queria. É um pouco disso que acontece no pensamento moderno, sobretudo com os conservadores. Os conservadores, para combater esse excesso, ou esse diálogo excessivo, essa busca dessa aceitação da cristandade pela sociedade moderna, ele vai criar a teologia racionalista de Princeton, ou seja, está falando de razão. Do mesmo modo, aí o Zabatiero também utiliza um exemplo maravilhoso, ele fala de Clemente de Alexandria, que buscava, ó, não se esqueça, Alexandria era uma escola teológica muito mais aberta, né? Queria um diálogo constante com a cultura helenística, como os liberais queriam essa liberdade esse diálogo permanente com a modernidade. Do mesmo modo, esse excesso lá atrás, né, tornou essa teologia extremamente helenizada, platônica, né, a própria dicotomia entre o metafísico e o físico, o imanente e o transcendente. Isso é muito Platão, gente. Tá? Este também parece ser o dilema do teólogo liberal moderno. Seu desejo pelo diálogo constante e permanente com a modernidade vai levá-lo a um certo sentido de se curvar às exigências positivas que o empirismo, que o racionalismo vão fazer para que o cristianismo, para que o pensamento cristão fosse aceito e fosse não só aceito, mas fosse efetivamente tolerado, né? E eu acabo construindo novos pressupostos para agradar a esse novo ditame da cultura moderna, que é embasada no empirismo e no racionalismo. E aí eu crio, lá atrás você vai ver, vocês vão vir, né, a questão dos deístas, a partir dos deístas eu tenho teologia liberal, e a não crença no sobrenatural, a não crença nos milagres, enfim, e por aí vai. Então, assim, gente, esse nosso bate-papo de hoje foi muito mais uma ideia, fazer um en passant do que foi esse recorte temporal do pensamento cristão dentro do protestantismo do século XIX, e a gente repara que muito do que a gente está vivendo hoje no país, não só em termos políticos, mas teológicos, a gente percebe que a origem está aí nesse momento aí de formação. Então, por isso que é tão interessante a gente estudar o pensamento cristão, que ele é muito mais abrangente e nos dá um pano de fundo bem mais ampliado do que apenas a história da teologia, no sentido estrito senso da coisa, de estudar o fato, que houve a mudança, mas não se busca entender muito bem o porquê da mudança. Tá bom, pessoal? Cuidado com os extremos, não compre o pacote, não compre o pacote, ninguém quer comprar o pacote, a gente aceitar tudo, não aceite tudo, divirja. O espírito crítico não é uma acidez de temperamento, não. O espírito crítico é alguém que pensa, é alguém que discorda, é alguém que faz perguntas, não por fazê-las, mas para se entender melhor, entender o mundo que o cerca, entender o porquê que ele abraçou o cristianismo como uma religião, por exemplo. Tá bom? Um grande abraço para vocês, até o nosso próximo encontro.